O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com a antropóloga Maria Alegretti. Mari, o Chico foi muito pouco conhecido no Brasil até sua morte. Você dizia isso no bloco anterior. Quer dizer, o Chico apareceu no Times, no Le Monde, nos principais jornais do mundo, foi homenageado em vários países e aqui no Brasil esse reconhecimento aconteceu somente após a morte, ou mais intensamente após a morte. Me lembro que uma entrevista do jornalista Zueni Ventura, que fez com o Chico, num grande jornal do Brasil, só foi publicada após a morte do Chico. Por que isso, Mari? Mesmo naquele período em que o Chico já liderava importantes debates para o Brasil e para o mundo. Eu acho que faz parte dessa ideia desse preconceito que a gente estava falando. Uma das coisas que era também meu papel, digamos assim, junto com as pessoas que trabalhavam com o Chico, era tentar captar a imaginação, digamos assim, da imprensa nacional para acompanhar o que ele estava fazendo em Chapuri, não só ele, mas o movimento dos seringueiros como um todo. Eu acho que nós tivemos sucesso em 1985 no Encontro Nacional dos Seringueiros. De fato, ali, a mídia inteira cobriu. Foi, assim, um evento que repercutiu muito. Mas, a partir dali, como as propostas como entrou num campo de conflito, eu acho que a mídia deixou de cobrir. Quando uma das queimadas que aconteceram em agosto de 88, um pouco antes do assassinato, eu estava, inclusive, com o Jorge Viana, em Porto Velho, e nós não tínhamos condições de viajar porque o aeroporto estava fechado, aqui em Rio Branco e lá em Porto Velho. Do aeroporto eu liguei para o Rodrigo Mesquita, do estado de São Paulo, e falei, olha, os aeroportos estão fechados, os seringueiros estão fazendo os empates, as coisas estão acontecendo aqui, é uma crise, vocês não vão fazer uma matéria sobre isso? Aí eles mandaram um jornalista e um fotógrafo, eu vim junto com eles, e foi uma série que saiu em setembro de 88 no Jornal da Tarde e no Estado de São Paulo. Foi a única matéria grande, porque foram várias, foi uma série de vários dias a respeito do que acontecia na Amazônia, e o Chico foi um personagem. Mas aí, inclusive, os jornalistas os que saíram muito impressionados e preocupados, porque eles sentiram que o clima em Chapuri era muito pesado e que provavelmente o Chico não ia conseguir resistir muito tempo. Eles saíram com essa sensação. Então, eu acho que o que aconteceu? A imprensa nacional não conseguiu levar a sério que uma pessoa pudesse estar fazendo de dentro de uma pequena cidadezinha no interior da Amazônia, conexões internacionais. Quando ele foi premiado, eu liguei para a Globo pedindo, no Fantástico, falei, tem uma matéria para vocês. Um seringueiro do Acre está ganhando um prêmio no Festival de Cinema em Londres. Isso é fantástico. Por que vocês não colocam essa? Não, porque não dá, porque não tem ninguém para cobrir, sabe? Então, realmente, houve um esforço muito grande. Tanto que a mídia tem até hoje uma espécie de consciência de culpa, porque eles não foram capazes de perceber. E não foi pouco tempo, não foi só o Chico. Vários seringueiros, vários líderes bateram nas portas dos jornais e ninguém prestou atenção da maneira como devia ter prestado. Eu acho que isso é uma lição. E hoje, quantas coisas estão acontecendo que a imprensa não está cobrindo? Quantas pessoas estão se defendendo e se debatendo com crises e conflitos semelhantes e a imprensa não tá cobrindo. Então, eu acho que houve, de fato, agora no caso dele, até hoje eu vejo jornalistas se penitenciando porque não viram, enquanto os jornalistas internacionais rapidamente perceberam. E até hoje, se você vê, isso eu acho que é um ponto muito importante de entender. O que acontece hoje, quase 20 anos depois da morte do Chico, ele é mais forte, as suas ideias, imagens, as pessoas que escrevem a respeito dele, os cursos que são dados onde ele é a referência, é crescente, não para. Isso que é uma coisa que me impressiona hoje. Eu estou dando curso sobre isso nos Estados Unidos, mas eu estava na Flórida agora nesse semestre, e uma professora de ciência política ficou sabendo que eu estava lá e ela estava dando um curso sobre o Chico. Os alunos leram o livro do Andrew Revkin a respeito do Chico. E daí ela me convidou para ir lá falar, mostrar fotografias, imagens, para discutir com os alunos que já haviam lido tudo. Isso foi agora.
em setembro deste ano. Então, há um processo acontecendo. E isso eu acho realmente que vale a pena ser analisado, porque eu acho que ele se transformou, agora ele já superou a sua própria pessoa. É verdade. Hoje, as ideias dele e o símbolo que ele representa, que é essa combinação de justiça social com a questão ambiental, que cada vez é a combinação mais crítica do nosso planeta, ele continua. Então ele foi um precursor desta questão, que hoje é uma questão muito importante. E aquele seringueiro de Chapuri, o Chico Mendes de Chapuri, era o mesmo Chico, o mesmo seringueiro que percorreu o mundo? Aquela pessoa simples, desinteressada em bens materiais, por exemplo? É o mesmo. Alguns não seguiram esse mesmo caminho. Eu acho que isso é uma das coisas que... É aí que as pessoas se distinguem. Quando você vê pessoas que sempre tiveram uma identidade como a que ele tinha, assumem um cargo, um poder, uma posição e mudam. Então, ele não mudou. Então, eu sempre me lembro assim, quando ele, por exemplo, recebia um convite para ir falar numa universidade, quando alguém pagava, o convidava, pagava por uma palestra, ou pagava o hotel onde ele ia. E ele ficava e achava assim, aquilo incrível. E ele sempre voltava e dizia assim, mas eu mereço, né, Mari? Você não acha que eu mereço? Então, era com uma simplicidade, como quem diz assim, puxa, então estão realmente reconhecendo que eu tenho um valor. Eu acho que ele foi sincero, de fato, até o fim. Tanto que ele sabia que ele ia ser assassinado. Eu acho que isso, para mim, é a prova maior da sinceridade dele, do compromisso dele. Ele sabia, ele tinha certeza que ele ia ser assassinado. E ele não fugiu, ele podia ter ido, ele podia ter saído. Essa escolha é muito doída, eu acho, para os amigos, sabe? Isso é uma coisa que dói nos amigos próximos. Ele pôde escolher não ficar no Acre, né? Ele podia. As pessoas o convidaram para sair, ofereceram oportunidades concretas. Está aqui, venha para cá, traga a sua família, não fique mais lá. E ele optou por ficar. Então, isso eu acho que é a prova assim, mais contundente. Ele não optou por ficar porque ele queria ser um mártir, ele optou porque a vida dele estava ali, ele não ia sair, não faria sentido. Imagine, eu fico pensando, realmente não faria sentido o Chico, todos os outros seringueiros ameaçados e ele, porque tinha ficado conhecido, sair, não faria sentido. Agora, é claro que ele jamais pôde supor o que aconteceria depois. Hoje, nós temos 61 áreas protegidas na Amazônia, entre reservas extrativistas federais e estaduais. São 18 milhões de hectares criados a partir da ideia dos seringueiros. É um movimento muito forte que existe hoje na Amazônia, né? E que tem implicações no mundo inteiro, porque é uma reforma agrária original, é uma proposta original. Então isso ficou e continua também crescendo. Você tem estudantes hoje nos Estados Unidos fazendo pesquisa aqui na Reserva Chico Mendes, defendendo teses e estudando essas alternativas, assim, que é surpreendente, porque são muitos estudantes, são muitos professores. Então, é um tema que está presente nas universidades, é um tema que está presente na preocupação dos movimentos sociais. Então, isso é inédito e eu acho que não vai parar de crescer. A Reserva Extrativista foi um dos grandes sonhos do Chico. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. O que é o projeto da Reserva Extrativista? A Reserva Extrativista é uma solução muito original e por isso que ela sempre deu certo. Eu sempre digo que a Reserva Extrativista é um seringal sem patrão, porque é o mesmo desenho do modo antigo de viver na floresta. Só que a organização social é diferente. Os seringueiros passam a ser autônomos e donos do território. E isso dá certo porque eles já tinham esse nível de autonomia antes e o patrão controlava para tirar essa autonomia na produção. Então, a Reserva Extrativista é uma reforma agrária que simplesmente tira a relação de propriedade e reorganiza as relações sociais. Por isso que funciona. Não é uma grande revolução, no sentido assim, não muda o modo de vida. Só que ela é uma solução tradicional que requer tecnologia para o seu desenvolvimento. Então, aí ela combina as modalidades mais convencionais com o avanço tecnológico. Então, ela é sempre inovação, porque o modelo de educação precisa mudar, o modelo de saúde é outro, o modelo de uso do território, o manejo dos recursos, a tecnologia. Então, ela é um laboratório aberto permanentemente
para novas conquistas e novas soluções. Agora, Mari, desde a criação da primeira reserva, salvo engano, em 87, ainda com o nome de assentamento extrativista, até porque não tinha lei ainda Sim. de criação, o que mudou de lá para cá? Qual é o balanço que pode ser feito nesse período? Acho que houve uma mudança no sentido assim, todos os territórios em risco e todas as comunidades em risco foram protegidas. Então, todos os conflitos foram solucionados. Isso é muito importante, porque a reserva extrativista é um mecanismo de solução de conflitos. Outra questão, o controle da expansão do desmatamento. As reservas extrativistas, isso as imagens de satélite mostram bem, junto com as terras indígenas, elas protegem o avanço do desmatamento, evitam o avanço. Então, isso também está demonstrado e comprovado. Esperança de vida, expectativa de vida. Se essas pessoas não tivessem as reservas, elas já estariam na periferia das cidades, né? Então, é um modelo de reforma agrária muito bem sucedido. Agora, qual é o problema? É que a economia extrativista, que se esperava que se desenvolvesse na base da floresta, não teve esse mesmo resultado, né? Então, economicamente, os modelos são muito complexos e muito difíceis. E isso ainda não está equacionado. Então, essa discussão ainda continua presente, né? E hoje se discute muito o papel dessas áreas no que se chama dos serviços ambientais. Então, o papel das reservas na proteção dos serviços ambientais talvez seja hoje a nova economia que nós estamos falando, né? Esse é um ponto ainda que merece maior aprofundamento. O que seria serviço ambiental, Mari? Uma reserva pela proteção da água, do clima, dos recursos florestais, ela presta um serviço ao planeta e ela não é remunerada por isso. A simples existência desses recursos prestam esse serviço. E como não é remunerado, então não é justo que aquelas pessoas fiquem ali, cuidem daquela floresta e não recebam nada por isso. Então o pagamento dos serviços ambientais é um dos elementos hoje muito importantes nesse debate. Mari, você concluiu há pouco tempo um doutorado importante em desenvolvimento sustentável, está dando aula em universidades americanas, quer dizer, voltou para a academia. Dentro da academia, como é que você tem pensado as questões ambientais? E aí eu queria saber como que as universidades brasileiras podem contribuir mais para a causa ambiental. A coincidência, o debate ambiental, eu posso falar mais pelas universidades americanas, porque eu tenho tido muito pouco contato com as universidades no Brasil. Mas a questão ambiental, ela se transformou hoje num tema assim, muito permanente de pesquisa e de debate nos centros assim, mais avançados realmente do planeta, porque a crise ambiental ela se agravou muito, né, no mundo inteiro. Então, hoje, você correlaciona todas essas crises climáticas com o debate ambiental de uma maneira bastante significativa, né? Então, não existe mais possibilidade de você pensar o desenvolvimento do planeta sem levar em consideração a questão ambiental. Nos Estados Unidos, isso é muito sério, porque o governo americano não aceita fazer nenhuma correlação entre as políticas ambientais e a atuação do governo. Não assina o protocolo de Kyoto, não assina a Convenção da Biodiversidade. Então, uma coisa que eu percebi e que é muito interessante é que nós temos aqui no Brasil, e principalmente na Amazônia, nós temos muita coisa para ensinar hoje. Então, se você perguntasse hoje como é que está o Brasil no ranking das opiniões, das ideias e das pesquisas, eu diria, dando aula, eu tenho convicção a esse respeito, de que nós aqui na Amazônia estamos hoje no número 1 em termos de alternativas, não só pensadas, implantadas em relação ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É incrível porque você resgata essa história, conta essa história de uma maneira que os outros países da América Latina, tem muitos estudantes da América Latina nos Estados Unidos ou norte-americanos, eles não conseguem contar nada equivalente ou relatar nenhuma experiência equivalente às que nós temos aqui. E agora que eu estou aqui essa semana ajudando o governador Jorge Viana a preparar o projeto da troca da dívida, que ele conseguiu fazer essa primeira experiência, e eu estou fazendo um balanço com todas as organizações não governamentais, visitando uma a uma e aprendendo e me atualizando em relação ao que cada uma delas está fazendo. E, de novo, isso é uma comprovação.
O que nós temos aí, no caso do Acre especificamente, de avanços em relação à política de educação e meio ambiente, saúde e meio ambiente, economia e meio ambiente, territórios, gestão de territórios, não existe nada parecido. Eu vou dizer algo assim, não existe nada parecido em todo o mundo, porque nós fazemos essa combinação de desenvolvimento social com a questão da gestão dos recursos naturais, e isso não existe com essa maturidade, com a sofisticação que nós estamos fazendo. Não existe em outros lugares. Então, eu acho que o Brasil hoje, com todos os problemas que nós temos na Amazônia, com todos os conflitos, o Brasil e a Amazônia hoje está realmente podendo relatar, ensinar e trocar, e falar com muita autoridade no mundo. Ana Maria, quais são, então, hoje os grandes desafios da atualidade? Quais são as grandes pautas que envolvem a humanidade? E aí, complementando, quais são as possibilidades e os limites dos governos para atuar diante desses desafios? O grande problema hoje é a mudança tecnológica, em todos os níveis. Acho que a iniciativa privada já tem isso muito claro. O consumidor vai cada vez mais ser exigente em relação aos produtos que vai consumir de todos os tipos, porque a relação entre o consumo e o dano ambiental é hoje muito clara, muito grande e muito relevante em todo o mundo. Então eu acho que a mudança tecnológica, e isso você já pode ver, por exemplo, hoje as pessoas estão optando nos Estados Unidos entre eu compro um carro que usa um combustível não poluente, ou eu compro um carro convencional. As pessoas escolhem. Então, elas estão comprando um carro que não polui. E isso vai cada vez mais afetar a vida cotidiana de todo mundo. Eu passo a exigir no meu consumo um nível, eu tenho responsabilidade pessoal sobre o meu papel no consumo dos recursos naturais. Então, a tecnologia tem que responder a essa demanda, porque nós somos uma sociedade de consumo, somos uma sociedade planetária de consumo. Então, esse mecanismo é o mecanismo da mudança hoje. Então, o setor privado e a questão tecnológica, eles estão realmente tentando responder. Acho que os governos estão mais atrasados, tanto os governos, principalmente nos Estados Unidos e a Europa, eu acho que está mais avançada. Os governos europeus estão, de fato, respondendo a essa demanda do consumidor de uma maneira mais forte, né? Porque o que está acontecendo hoje é como se nós já estivéssemos vivendo os limites que o planeta mesmo estabelece. Esses limites que nós pensávamos que iríamos ver daqui para os nossos filhos e netos, eles estão presentes hoje. Então, isso está gerando, de fato, uma urgência de soluções, e eu acho que nós estamos numa situação bastante crítica. Porque hoje não é mais a seca que aconteceu, as queimadas que aconteceram aqui no Acre, a seca no Amazonas, as enchentes nos Estados Unidos, o degelo no Ártico, né? São fenômenos que a mudança de vida das pessoas é simultânea, está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, de fato, o planeta está vivendo um limite. E eu acho que isso hoje está presente na vida das pessoas, né? Então, a resposta é uma resposta de políticas e de tecnologia que tem que ser feita de uma maneira muito rápida. E todo mundo está discutindo isso. Isso tem consequências muito fortes imediatamente. Sem dúvida, Maria, para fechar nossa conversa, qual é o grande legado do Chico Mendes? O que é que o Chico Mendes deixou para essa e para as futuras gerações? O legado do Chico, para nós, ele se concretizou de uma maneira assim, muito além daquilo que todo mundo podia imaginar, que foi um legado de uma ideia, um paradigma novo. E eu não diria que é ele só a pessoa, mas ele e o movimento social, né, o movimento dos seringueiros fizeram, os índios também, criaram um novo paradigma, que foi a ideia do meio ambiente relacionado com o desenvolvimento social. Então, esse paradigma novo veio deles e mudou a história para sempre. Porque quando o Rio 92 aconteceu, esse novo paradigma já estava acontecendo aqui. Já estava acontecendo com outras comunidades também, na Ásia, na África. Foram essas comunidades que mudaram o paradigma. Não foi a academia, não foi a diplomacia, não foi a Rio 92. Isso veio antes. A Rio 92 expressou isso.
né? Agora é um novo fenômeno que está começando a acontecer, que são os jovens, porque você tem novas gerações dentro das reservas extrativistas, e não é por acaso que a Semana Chico Mendes é dedicada aos jovens aqui, aqui em Rio Branco e no Acre esse ano. Mas o Encontro Nacional dos Seringueiros, que é o congresso que aconteceu há 2 semanas atrás em Manaus, os jovens foram lá e pediram, reivindicaram espaço na diretoria, programa especificamente para eles. Esse eu acho que é o novo legado, é o novo desafio, que são as novas gerações, porque já nasceram com a luta pela terra resolvida. Então eles têm outras aspirações. Então eu acho que o novo legado, uma nova história começa a ser construída com esses jovens que estão hoje dentro da floresta e que precisam de novo de novas tecnologias. Eu acho que hoje nós precisamos chegar nos jovens muito mais com muito mais com a televisão, por exemplo, a educação à distância, a capacitação lá dentro da floresta. Eu acho que é mais fácil chegar lá no meio da aldeia, né, com um link pelo satélite do que pessoalmente. Não é mais difícil, por exemplo, hoje, não faria muito sentido montar uma escola como nós montamos com o Chico há 20 anos atrás, o Projeto Seringueiro, se hoje nós pudéssemos fazer um programa de educação à distância para todas essas pessoas que estão dentro da floresta. Então, esse é o novo. E esse ainda continua sendo baseado no mesmo legado. Mas a capacidade de assimilar a inovação é que eu acho que faz desse movimento um permanente desafio. E o que você, Maria, aprendeu com o Chico? Eu acho que aprendi muitas coisas. Eu era uma pessoa acadêmica, deixei de ser. Embora eu continue voltando para a academia, eu sou uma pessoa do diálogo entre o acadêmico e o político, né? Eu aprendi a dar muito valor às convicções originais. Então, se você pensa algo diferente, você tem que ter a coragem de acreditar e apostar que você pode dizer. Eu estimulo isso nos meus alunos, estimulo o tempo inteiro, diga aquilo que ninguém diz, critique, seja autêntico, porque eu acho que o Chico, ele rompeu as barreiras, e isso é uma grande lição, né? E eu me identifiquei sempre muito com ele, porque, de fato, eu sempre gostei de ter uma pessoa sincera, batalhadora, honesta, e que continuou sempre sendo a mesma pessoa e conquistou o planeta. Isso para mim foi, e eu continuo seguindo os passos dele, me lembrando dele, sempre com muita amizade, muito carinho, e ele é um exemplo para mim. Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigada a você, Jorge. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.